Um ponto conquistado ou 2 perdidos? Qual a definição do empate em 0-0 entre Fortaleza e Internacional na Arena Castelão na noite do último domingo? A direção colorada e o técnico Roger Machado celebram o ponto trazido desde o Nordeste por uma série de fatores e eu tenho muitos bastidores para a gente conversar sobre isso aqui nesse conteúdo. Carboneiro pode ser o desfalque do Clássico Grenal e o escândalo de arbitragem em um pênalti não marcado em Rogel. O que o Internacional pretende fazer para com a CBF a partir dessa pataquada ocorrida dentro da grande área adversária? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo para a gente continuar conversando sobre o Internacional, não só no conteúdo, mas também nos comentários. Eu quero saber a tua opinião a respeito de tudo que a gente está falando por aqui. Não te esquece também de te inscrever no canal se tu é novo por aqui, ou então compartilhar, sem esquecer também do like, tá? O likezinho é super importante. KTO.bet.br é a minha casa de apostas aqui no Brasil. E olha só, vocês estão se divertindo na Liga do Milhão da KTO, né? A galera participando e buscando aí os prêmios milionários, né? Não só da temporada, mas tem alguns milhares de reais ao longo dos dias aí dos meses. E eu vou participar também. A partir de agora, tô nessa também, na luta pelo milhão também, né? Pela grana, mas claro, para se divertir com os influenciadores da KTO. Então, faz o seguinte, quando tu fizer a tua aposta na KTO, faz o print, bota nos stories e me marca, para eu pegar também algumas dicas de odds que eu posso pegar, ganhar e acumular pontos para também liderar esse ranking aí dessa galera que vai disputar aí o primeiro lugar na Liga do Milhão KTO dos influenciadores, beleza? Bom, eu vou responder a pergunta do início do vídeo, tá? Eu acho que foi um ponto conquistado. A partir daí, a gente tem várias análises para fazer. Eu acho que individual, momento e coletivo, e o quão benéfico foi segurar jogadores aqui em Porto Alegre. Por exemplo, na questão individual, velho, Thiago Maia, extremamente burocrático, né? O melhor Thiago Maia do Inter não chega nem perto do que se apresentou ontem, né? O técnico Roger Machado, ele apostou, claro, no mesmo modelo de sempre, só que as peças que ele utilizou para substituir o Fernando, o Bruno Henrique e o Alan Patrick não deram conta do recado, né? O Ronaldo até tudo bem. O Ronaldo só não tem a qualidade do Fernando, mas o Ronaldo não comprometeu, fez um bom jogo. Já o Thiago Maia e o Oscar Romero foram jogadores que acabaram deixando um buraco no meio-campo, o Inter perdeu o setor e aí, por isso, no primeiro tempo, não chutou a gol e fez um péssimo jogo nos 45 minutos iniciais lá no Castelão. O Inter apostava em bolas longas ou de média distância, consagrava o zagueiro adversário, deixava com que os volantes do time também do Fortaleza tomassem a bola numa facilidade muito grande e a partir daí só o Fortaleza jogou. No segundo tempo, quando aí a gente botou outras peças, principalmente Luiz Otávio e Diego Rosa, a gente dominou um pouco mais do meio-campo e conseguiu jogar ainda com o Tabata e um segundo tempo depois até com um pouquinho do Ener Valencia. A bola também não chegou no Borré, ainda que o Borré também ficou muito devendo. Acho que a gente tem algumas análises individuais que podem ser feitas. O Borré não está num momento bom. Ele precisa, talvez, voltar a
jogar mais ou daqui a pouco fazer um trabalho específico, principalmente mental, com o técnico, comissão técnica como um todo, e aí voltar a ser o Borré de antigamente, né? Porque a gente acabou não fazendo gol, porque muito do atacante, né, não se apresentou, a bola também não chegou nele e esse momento que ele vive não contribuiu. Até botou uma bola em curva, né, no primeiro tempo, que quase acabou fazendo o gol, mas só. Na questão coletiva, tá? Eu acho que o Inter tem um modelo estruturado e o Inter tem este modelo como a base e a partir dele que nós conquistamos o ponto lá na Arena Castelão. A defesa é muito sólida, basta ver que não tomou gol de novo. E hoje, se a gente pegar neste dia de abril, são 8 gols tomados apenas na temporada. Ou seja, a gente tem um sistema defensivo sólido com o Fernando ali, sem o Fernando ali. Não é só o Fernando que dá a lucidez ou a tranquilidade para a defesa. O Fernando dá a saída de bola e por isso que a gente teve muito sentida, né, a ausência do nosso camisa 5. Na questão também coletiva, por que o Inter poupou jogadores? Porque estavam para estourar ou estavam com muito desgaste. O Alan Patrick, por exemplo, né, 13 jogos de 16. O Fernando também jogando uma série de jogos, seria o 6º jogo em sequência. Ele estava jogando 5 jogos em sequência, ele já tem quase 38 anos, ele precisava parar. Então, o Bruno Henrique, da mesma forma, também já tem 35, 36 anos. Então, esses jogadores precisavam parar. Tem outros que precisam, mas que o Internacional optou por levar para manter, né, a competitividade e apostar no risco. Por exemplo, Carboneiro. O Lucas Colar está lá em Fortaleza, ou estava em Fortaleza, né? Já voltou aqui para o Rio Grande do Sul, e disse que os médicos sabem que que o Carboneiro teve uma lesão. Ou seja, só não sabe ainda se é grau 1 ou se é grau 2, mas sabe que o músculo abriu. E aí se fala em panturrilha, mas também, pelo que aparece na imagem da televisão, ele coloca a mão no posterior da coxa. Ou seja, o Inter correu o risco com o Carboneiro e acabou lesionando. Então, nesse contexto coletivo, acho que foi também bom o resultado lá, o ponto conquistado. Só que a fragilidade do adversário, talvez a gente não vai encontrar um momento melhor para vencer ele lá. Então, aí que é o revés, talvez, deste ponto conquistado. Claro, um ponto fora de casa, chegando aqui depois no jogo de volta contra o Fortaleza, tu confirmando dentro do Beira-Rio, é maravilhoso. A questão principal está na matemática. Já que a gente está falando do 1 ponto, eu vou botar, por exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro, aqui do lado, tá? Agora, o Flamengo e o Palmeiras têm 7 pontos, ok? O Flamengo, na próxima rodada, ele pega o Juventude no Maracanã. E o Inter pega o Palmeiras no estádio Beira-Rio. O Inter, neste momento, o Inter tem 5 pontos. Uma vitória e 2 empates. O Flamengo tem 2 vitórias e 1 empate. O Palmeiras tem 2 vitórias e 1 empate, como vocês estão vendo aí. A questão é, o Inter agora não é uma questão só mais de confirmar em casa para valer o 1 ponto. É obrigado a vencer o Palmeiras. Por quê? Tendência é que o Flamengo vença o Juventude, indo a 10 pontos, ok? Indo a 10 pontos, tá? Se isola na liderança a partir do jogo do Inter e Palmeiras. Se o Palmeiras ganha, são 10 também. E o Inter fica com 5. Já são 5 de diferença para 2 postulantes ao título. Tá? Um deles, por exemplo, o Flamengo, buscou 2 vitórias fora de casa, contra o Vitória e contra o Grêmio, a partir da titubeada na primeira rodada, que foi o empate com o Inter. O Palmeiras, se empata, vai a 8 e o Inter com 6, então ficaria 2 pontos para o Palmeiras e 4 pontos para o Flamengo. Tá? Então, se o Inter perde, pior ainda, fica 10 Flamengo, 10 Palmeiras e 5 Internacional.
Então, o resultado do jogo lá de Fortaleza, ele é bom sim, mas ele obriga o Inter a vencer. Não só pela questão do dever de casa e tudo mais, na questão matemática. Porque se a gente está olhando matematicamente, né, para olhar lá para trás, para o final do campeonato, a gente tem que levar em consideração a sequência do Campeonato Brasileiro. E aí o escândalo, né, velho? O escândalo da arbitragem. E até o seguinte, né? A gente também tem que destacar que o árbitro errou pro Inter e errou para o Fortaleza. Por exemplo, o Vitinho deveria ter tomado outro cartão amarelo numa falta que ele faz no Marinho. E essa falta, com cartão amarelo, o Vitinho já tinha um cartão amarelo e tinha daí de ser expulso. Mesmo que ele recolhe, a imagem aparece, ele recolhe a perna na hora do carrinho. Não interessa, ele foi com uma ação imprudente e é passível de cartão amarelo. Se safou o Vitinho ali naquele momento. E foi uma irresponsabilidade, porque ele já tinha feito 5 minutos antes a falta, quando ele tomou o seu cartão amarelo. Só que a questão do erro para o Fortaleza ou contra o Internacional é decisivo no jogo, porque a cabeçada que o Rogel ia dar seria possibilidade de gol. O Davi Luiz já tinha cartão amarelo, ou seja, tinha que tomar um outro cartão amarelo e seria expulso, ou seja, ia mudar todo o contexto da zaga adversária, sem contar o pênalti marcado que o Inter provavelmente converteria, ou a tendência seria converter. Né? Ou seja, mudou a partida completamente, porque o Internacional poderia ainda ter buscado 3 pontos, mesmo desfalcado, mesmo com o time reserva, mesmo com as suas principais, suas principais estrelas, os seus principais jogadores aqui em Porto Alegre. Tá? Então, claro que o Internacional, né, foi depois ao microfone, o presidente Alessandro Barcelos inclusive fez um questionamento, né, público se o presidente da CBF vai ter a mesma postura que teve com o Marcelo de Lima Henrique no jogo contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, que o Inter venceu, tá? E o que vai ser feito para diminuir os erros de arbitragem. Aqui na Arena também teve um erro, né? Aqui as pessoas, pelo menos, estão falando em cima do lance do Gerson. Eu acho que é interpretativo também, mas, de qualquer maneira, o VAR não pode dizer que o braço estava colado. O braço não estava colado. A gente, mesmo sendo rival, a gente não pode ter desonestidade intelectual, né? A gente estava aqui se gabando, por exemplo, que o Chico Garcia, que é um comentarista de arbitragem e é gremista declarado, estava falando que houve a falta para cartão vermelho no jogo contra o Cruzeiro, então a gente tem que pegar e ter a mesma coerência e também a mesma honestidade intelectual, né? Então, assim, é todo um contexto na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado deixou muito claro, queremos estar entre os líderes na parada, porque daí a gente recarrega as energias agora durante o Mundial e encara um segundo semestre no pau. Ou seja, por isso que eu também acho que o ponto lá em Fortaleza foi conquistado e não 2 pontos perdidos. O que tu acha? Eu quero saber nos teus comentários aqui. Troca uma ideia, bota aí a tua opinião, como tu enxergou o jogo e, principalmente, tua expectativa para o jogo diante do Palmeiras. E não te esquece da questão da Liga do Milhão KTO. Me ajuda me marcando nos stories e nos prints das apostas, dos teus palpites. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.